Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. Sintam-se cumprimentados. Hoje são 29 de novembro de 2019. Eu vou ler primeiramente aqui em Lucas 18, que fala sobre a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa mensagem aqui é a parábola do juiz iníquo. Está com problema na justiça? Precisa que a justiça seja feita? Insiste, seja como essa viúva aqui. Se inspire nessa viúva aqui. Da mesma forma que ela insistia, aquele homem ele não temia a Deus, não temia os homens, mas todo dia aquela mulher estava insistentemente na porta daquele juiz: me faz justiça, me faz justiça, me faz justiça. Ela já não aguentava mais. Muitas das vezes o teu problema não é na questão na justiça, muitas das vezes é uma enfermidade, é uma porta de emprego que precisa ser aberta, muitas das vezes é um filho, é uma filha que está na droga, que está na prostituição e você já não sabe mais o que fazer. Eu te digo, insiste em Deus, continua insistindo. Oração, insiste. É oração, não é só orar e ficar de braços cruzados, é oração, ora mais ação. Tem que ter ação, tem que ter movimento, é para guerra, vai lutar, vai em busca daquele que pode te socorrer. Faz algo para movimentar as águas, as mãos de Deus a teu favor. Eu vou contar agora um caso aqui que aconteceu comigo alguns anos atrás. Como a gente está falando de justiça e como eu venho aqui justamente porque o meu propósito é justiça, eu vou mencionar mais alguns. Depois eu conto mais outros testemunhos. Esse aqui é um dos testemunhos que Deus me deu vitória, porque eu insisti em Deus e fui para cima. Eu orei e agi. Eu tenho aqui, no passado, eu tive um problema com uma operadora, eu fiquei desempregada no passado. E essa operadora de telefonia, eu tinha com ela telefone, eu tinha internet e tinha televisão. E essa operadora, ela, por eu não pagar, lógico, evidente, ela vai fazer o quê? Vai cortar, justo, normal. Mas logo quando eu arrumei um emprego, eu liguei para essa mesma operadora de telefonia e pedi para que fosse feito um acordo para que eu pudesse retomar os meus serviços. E assim foi feito. Eu tinha que pagar, se eu não me engano agora, acho que eram 3 boletos, 3 vezes, eu tinha que pagar aquele acordo de 3 vezes, e após eu ter quitado esse acordo, esse pagamento desses 3 boletos, aí sim, essa operadora ela ia religar os meus serviços. E assim eu fiz, cumpri conforme a mim foi pedido. Paguei tudo direitinho, no último boleto, após ter efetuado o pagamento, liguei para a operadora para que fosse religado. E a mesma disse que isso não poderia acontecer porque ainda faltava mais um boleto X, enfim, deu vários argumentos a qual não procedia. Era uma questão assim inaceitável. Eles disseram que não iriam ligar os meus serviços. Eu precisava de uma advogada naquele momento, eu precisava de alguém
E aprove a Deus me colocar na minha frente uma pessoa realmente comprometida, responsável, ágil, que é a advogada doutora Maria Quitéria. Né? O telefone dela eu tenho aqui para passar para vocês. É uma pessoa competente, é uma pessoa que não vai te enrolar. O escritório dela fica em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. É uma pessoa que ela é comprometida, ela é séria. Se ela puder, ela vai sentar com você, ela vai te dizer. Se eu posso resolver, eu posso. Se não pode, não pode. Ela não vai te enrolar, ela não é do tipo daqueles advogados que pega a tua causa e vai ficar segurando. Quando tu vai ligar, e aí? Sempre tem uma desculpa. Não, a doutora Quitéria, ela, acho que questão de um mês, vou colocar mais ou menos assim, foi tudo resolvido. É uma mulher de Deus, primeiramente ela é uma mulher de Deus e uma mulher que tem compromisso com o serviço, tem dedicação total. Eu tenho o telefone dela aqui, caso vocês necessitem também, doutora Maria Quitéria, advogada, 3168-5647, 996220677, é o WhatsApp também. E comecei a tratar com ela, e ela foi para cima, agilizou essa causa, e quando nós chegamos no juiz, no dia da audiência, eu lembro-me como se fosse hoje. A juíza perguntou para a advogada da operadora o que ela queria oferecer. E a advogada falou assim: eu quero oferecer para ela R$1.000 e a gente não vai religar os serviços dela. E a própria juíza viu aquilo assustadoramente. Ela percebeu, mas como assim vocês querem dar para ela R$1.000 e não querem religar o serviço dela? A juíza ali, de imediato, pegou toda a documentação da minha advogada e da advogada da operadora e disse: não, agora quem vai tomar a frente sou eu. De imediato, naquele exato momento, não foi preciso a minha advogada falar absolutamente nada, porque a juíza visualizou que ali estavam fazendo injustiça comigo. E posterior a isso, saiu a minha vitória. Eu ganhei, aquela sentença foi favorável, eu fiquei muito feliz, primeiramente agradeço a Deus. E por causa dessa sentença eu consegui comprar tá vendo essa aliança aqui, ó? Essa aliança aqui, ó, foi fruto daquela sentença, da operadora que disse que não ia religar meus serviços, ela religou. E por causa desse religamento, desse serviço, eu consegui comprar essa aliança, que depois eu vou contar o testemunho dessa aliança. Essa aliança aqui é ouro mesmo, tá, gente? Não é vagabundice não, tá? É ouro mesmo. É ouro pesado. Então, tive vitória. Então, por isso que eu falo, eu tô mencionando o nome dela porque é uma pessoa comprometida, é ágil, é responsável. Tá, então Deus deu vitória. O que você necessita quando você tiver um problema? É uma doutora que eu tive que pagar. É barato, tá, gente? Você pode conversar com ela, ela vai te facilitar para você pagar da melhor forma possível. Conversa com ela, uma pessoa de bem. E o que é necessário quando você apresenta uma causa para você? Muitas das vezes uma operadora tá com um problema assim, não quer religar seus serviços. Você tem que separar os comprovantes, todos os teus comprovantes. Eu vou te adiantar logo como é que tu deves fazer. Separa os comprovantes, tudo direitinho, dos teus pagamentos. Faz uma carta, escreve assim: eu, fulano de tal, portador da carteira de identidade tal, CPF, com endereço na rua tal, venho por meio desta. Aí tu informa, relata ali tudo que você passou, o que você está passando, o que fizeram com você. E mediante a essa carta, você junta carta, coloca cópia de identidade, CPF e comprovante de residência e leva para o teu advogado. Tá? Leva, apresenta para ele e aí ele vai dar andamento para que você venha ter vitória. Esse é o meu testemunho de hoje, que eu tive vitória no passado com essa operadora. E depois eu conto o testemunho dessa aliança aqui, que é forte na terra. E eu tive também, contando para vocês a respeito de uns programas, né, de uns grupos que trata de problema de álcool, né, de drogas. E eu vou passar aqui, tem o grupo Rendição, que fica perto da minha casa. O grupo Rendição, ele trata do Narcóticos Anônimos. As reuniões dele são aos sábados, das 19 às 21 horas. O primeiro sábado de cada mês, esse sábado, ele
É uma reunião aberta, então você tendo curiosidade, você pode comparecer no primeiro sábado do mês para poder assistir. Eu tenho também Alcoólicos Anônimos. O telefone do grupo Rendição eu tenho aqui, deixa eu ver, 25335015. Eu tenho 986534486. Eu tenho Alcoólicos Anônimos, que as reuniões são às terças-feiras, quartas e quintas-feiras. O horário é das 19 às 21 horas, domingo das 10 às 12 horas. O primeiro domingo do mês é reunião aberta. Então, se você tem vontade de conhecer Alcoólicos Anônimos, ela é aberta ao público ao primeiro domingo de cada mês, tá? E ela fica dentro da paróquia São José do Operário, em Realengo. Tem umas salas ali, mas fica unido ali a paróquia São José do Operário. Então, gente, você querendo participar de uma reunião, apareça ao primeiro sábado do mês, Narcóticos Anônimos. Acontecerá de 19 às 21 horas. No Alcoólicos Anônimos é o primeiro domingo de cada mês, tá? É reunião aberta e ele acontece 10 às 12 horas. Gente, o recado que eu tenho para vocês hoje é esse. Muitíssimo obrigada pelo carinho. Um beijo no coração. Que Deus abençoe muitíssimo, tá? Que Deus abençoe muitíssimo vocês.